guerra luta para homem. As enfermeiras da FAB e da FEB demonstraram o contrário. E na continuação da nossa série aqui, de mulheres desconhecidas na nossa história, vamos conhecer um pouco da história dessas mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial, representando o Brasil nos campos da Itália. Mas não sou eu que vou contar essa história para vocês. Quem vai dizer alguma coisa a respeito disso é a nossa ex-aluna, companheira hoje de pesquisas a respeito da Força Expedicionária Brasileira, Hélia Vasconcelos. É responsável aqui pela Associação dos Ex-Combatentes, onde nos encontramos, e que vai contar a história meio desconhecida ainda das mulheres da FAB e da FEB. Neste mês, em comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, queremos fazer uma homenagem a todas, exatamente colocando aqui um pouco dessa história. E se você está pulando de paraquedas aqui, igual um soldado na guerra, pela primeira vez, não se esqueça de já fazer a sua inscrição no canal, de acionar o sininho das notificações, de curtir o vídeo, compartilhar, deixar aqui nos comentários o que achou a respeito. Então vamos conhecer um pouco da história das mulheres da FAB e da FEB. Sou historiadora da Associação dos Ex-Combatentes de Valença. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a história das enfermeiras durante a Segunda Guerra Mundial. A participação das mulheres na guerra de fato. Acontece que o quadro de saúde do Exército foi criado um decreto em 1943, dia 13 de dezembro, e nele foi criado o quadro de saúde e o quadro das enfermeiras do Exército. Essas enfermeiras, algumas tinham o curso da Cruz Vermelha, outras tinham outros cursos, e elas foram preparadas para a guerra. Elas tiveram um treinamento até muito pesado em termos físicos, elas iam para a URCA, né? E faziam treinamentos mesmo. De manhã elas estudavam e a parte era uma teoria que era passada para elas, e na parte da tarde era o treinamento físico. Então, várias enfermeiras relataram, temos revistas mostrando essa parte do treinamento delas. Elas foram muito criticadas na época, né, porque as mulheres não deveriam estar na guerra. Então, muitos falaram mal delas, criticaram, usaram nomes pejorativos em relação a essas mulheres. Esse treinamento que elas faziam, a Regina Porto Carreiro, que foi uma das enfermeiras, ela até fez uma citação para a pesquisa da doutora Margarida Bernardes, e ela falou assim: o treinamento todo era muito pesado. Amanhecíamos no Hospital Central do Exército até às 12 horas. Aí pegávamos um ônibus e vínhamos a um restaurante ao lado da Central do Brasil. Nós entrávamos às 13 horas nas aulas teóricas da Diretoria da Saúde no centro, o antigo Ministério do Exército. Acabando isso, pegávamos o ônibus ali mesmo da Central para a URCA e íamos para a Escola de Educação Física. Só éramos liberadas às 6 horas da noite. Tínhamos o dia inteiro de treinamentos diferentes. Essas enfermeiras, elas tiveram um treinamento no SERE e algumas foram treinadas pela Cruz Vermelha. Então, uma questão que é muito comentada é que as enfermeiras foram para a Itália. Essas enfermeiras foram para a Itália sem patente, elas foram para a Itália sem posto, e era uma questão complicada, até mesmo no dia a dia. Porque, por exemplo, no refeitório, tínhamos ao lado dos oficiais e dos praças, essas enfermeiras ficavam onde? O que resolveu essa situação foram apenas 6 enfermeiras da aeronáutica. Por quê? Essas enfermeiras da FAB, da Força Aérea Brasileira, elas fizeram a escola Ana Nery, elas fizeram faculdade de enfermagem, enquanto as enfermeiras da FEB, a maioria fizeram cursos da Cruz Vermelha e alguns outros cursos da época, mas a maioria
não tinha a faculdade como as enfermeiras da FAB. E quando elas foram convocadas, elas foram convidadas para fazer parte do quadro de enfermeiras da FAB, elas pegaram e falaram assim: e o nosso soldo? E aí eles falaram um valor: não, esse valor está abaixo do mercado. Quanto que as americanas ganham? Qual é a patente das americanas? Porque nós seremos iguais às americanas. Eu não vou receber nenhuma ordem de nenhuma americana. Por quê? Porque nós temos o mesmo tipo de conhecimento, a mesma formação. Então, nós não iremos, então a gente recusa o convite. E aí, o que tiveram que fazer? Mulheres fortes naquela época, em 1943, exigindo direitos iguais, mesmo que não fosse aos homens, que fosse pelo menos às próprias mulheres da classe delas. Então, com isso, as enfermeiras da FAB tiveram direito ao posto de segundo tenente igual às americanas. A partir desse momento que as enfermeiras da FAB tiveram esse posto, essa graduação, as enfermeiras da FEB também tiveram. E aí todo o quadro de enfermagem do Exército Brasileiro foi graduado em segundo tenente. E elas foram elogiadíssimas, porque enquanto as americanas, elas simplesmente ficavam ali de pajem mesmo dos pacientes, as enfermeiras da FEB e até da FAB, elas faziam vários procedimentos médicos que, quando os médicos chegavam, ficavam até assustados, porque elas já tinham adiantado todo o serviço para os médicos. E muitas vezes os médicos nem precisavam lidar com os pacientes por conta desse conhecimento técnico que as nossas enfermeiras tinham. E esse conhecimento, apesar do pouco tempo que as da FEB tiveram de treinamento, era bem superior ao das americanas, porque elas realmente elas estavam lá, mas elas não faziam todo o serviço que era acompanhado, né, pelas enfermeiras para os médicos. Então, essas enfermeiras da FAB, elas foram importantíssimas nesse sentido. Foram apenas 6 enfermeiras. E o engraçado é que a gente ouve muito pouco a falar delas. Por quê? Primeiro, pelo quantitativo das enfermeiras da FEB, que eram mais de 60 enfermeiras. Da FAB, 6, né? Então, por aí você vê. E quando elas retornaram da guerra, as da FEB, elas entraram no quadro efetivo. Elas retornaram para trabalhar como militares. E as da FAB se licenciaram efetivamente, ou seja, elas não retornaram. Então, a gente tem hoje em dia muita dificuldade da FEB, como a gente teve até a Major Elza Cansação, que foi uma das enfermeiras muito reconhecida, ela chegou ao posto de major e tudo. Ela teve uma autorização especial do Exército para continuar usando a farda, mesmo após ela ir para a reserva. Então, a gente tem um material dessas enfermeiras, hoje em dia, muito maior do que as dessas enfermeiras da FAB. A gente não tem um uniforme para expor, não temos muito material delas, próprio que elas usaram na guerra, enquanto as da FEB, a gente tem muito material para exposição, para recompor esse cenário durante a Segunda Guerra Mundial. O serviço de saúde da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, foi muito elogiado. Inclusive, o general Mascarenhas de Moraes fez um elogio específico às enfermeiras da FEB. Ele falou: coube à nossa enfermeira, além da sua missão profissional, representar as virtudes da mulher brasileira, entre homens e mulheres de várias nacionalidades, no convívio cotidiano dos hospitais norte-americanos. As nossas compatriotas que acorreram ao chamado da pátria prestaram excelentes serviços à FEB durante a sua permanência em território italiano, enfrentando e vencendo obstáculos numerosos. Ainda no Brasil, sofreram a maledicência impatriótica de alguns. Na Itália, viveram e serviram em hospitais norte-americanos,
onde, além das dificuldades advindas das diferenças dos idiomas e dos hábitos, suportaram por algum tempo a inferioridade hierárquica e pecuniária em relação às suas colegas americanas com quem conviviam. Não obstante os óbices encontrados, as enfermeiras incorporadas à FEB atenderam com abnegação, proficiência aos nossos feridos e doentes, dando um veemente nobilidade, testemunho do valor da mulher brasileira. Então, você vê que o próprio general Mascarenhas de Moraes, ele confirma aqui que essas enfermeiras, elas eram inferiores às americanas. E essa inferioridade foi quebrada a partir do momento que as enfermeiras da FAB, elas bateram de frente e lutaram pelos seus direitos e pelo direito de todas as enfermeiras. Essa questão, você vê que ele fala os impatrióticos, você vê que o general Mascarenhas de Moraes fala dos impatrióticos, que julgaram elas com maledicência. Muitos achavam que elas seriam verdadeiras prostitutas durante a Segunda Guerra Mundial, porque elas estariam lá em meio a 45 mil homens, né? Você vê um grupo de mais de 60 mulheres em meio a 45 mil homens, só que elas não estavam lá para isso, elas estavam lá para o trabalho, para servir, para ajudar. E essa foi a missão das enfermeiras e continua sendo, né? Porque elas são um espelho para todas as enfermeiras dos dias de hoje. Você sabe de onde eu venho? Venho do mundo do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana de um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pampa do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Uma coisa importante a gente relatar, né, é que as baixas das enfermeiras, né, das 67 enfermeiras, 13,43% das enfermeiras elas foram evacuadas, porque 9 dessas mulheres sofreram acidentes, se feriram, adoeceram e elas tiveram que ser evacuadas para o Brasil. A gente tem um caso da dona Araci Arnaud. Ela teve uma bomba, explodiu no 7º hospital de evacuação, e o que aconteceu? Ela ficou surda para o resto da vida. A enfermeira Araci, ela tem até um relato aqui falando dela. Um italiano causou a explosão. Deixa eu pular esse pedaço aqui porque está muito grande. A Araci, quando ela foi atingida, a explosão, ela transportava um ferido para a enfermaria. Ela teve o tímpano perfurado totalmente. E a Major Elza Cansação conta também de um acidente, né, no cotidiano deles lá, por conta dos tipos de dificuldade que eles enfrentaram. Ela contou que a Graziela Afonso de Carvalho, ela numa das pontes que era feita de madeira para que eles passassem, ela caiu, ela escorregou, ela bateu com a cabeça no chão e rachou a coluna. Então você vê que essas mulheres, elas também passaram pelas agruras da guerra. Elas não foram lá passear, se divertir, elas foram lá para trabalhar, elas foram dedicadas com o serviço e sofreram também com as situações de guerra, né? Com todo o imprevisto, apesar dos hospitais que a maioria trabalhavam ser um pouco afastado do fronte,
porque tinha o fronte, aí tinha um posto e depois os hospitais aonde estavam de fato as enfermeiras. Elas não estavam isentas do perigo, mesmo estando mais afastadas do fronte. Elas estavam ali também pagando o preço por estar numa guerra.